Olá, galera! Desejo que todos estejam bem. Nessa videoaula, nós vamos abordar os aspectos naturais da Oceania. A gente já teve uma aula no qual foi abordado, mas aqui a gente vai conseguir, né, fazer um ajuste em relação a todos esses pontos. E também eu vou realizar com vocês o para finalizar, que é uma lista de exercícios que tem no final dessa unidade. Então, pega o seu material para que você possa acompanhar junto comigo. A gente está com o livro 3, unidade 4, Aspectos Naturais da Oceania. Bom, então vamos lá. Primeiro, né, a gente já viu na questão da localização. Em relação a isso, a gente conseguiu identificar que a Oceania é um continente pequeno, né, o menor continente da Terra, tem a sua formação com os 14 países e inúmeras possessões. A maior parte do território é compreendido pela Austrália, cerca de 90%, e também vai ter um destaque para a Nova Zelândia, no qual a gente consegue, além dessas duas porções, também identificar 3 conjuntos de ilhas: a Melanésia, a Micronésia e a Polinésia. A gente viu que a Melanésia tem como característica, né, a questão dos povos primitivos. A Micronésia já tem como característica as pequenas ilhas de formação vulcânica. E, por fim, a Polinésia são várias ilhas. E o diferencial, né, uma questão interessante, né, na Polinésia, é o Havaí, que geograficamente, né, ele está pela jurisdição da Oceania, mas no aspecto administrativo corresponde aos Estados Unidos. Nesse mapa é um mapa político, no qual a gente conseguiu observar exatamente essa questão, né, dessa divisão territorial, essa divisão política, né, no caso. Percebam, né, a diferença da Austrália, da Nova Zelândia para os outros países, para as outras possessões. Depois, a gente viu um aspecto interessante, que a Oceania é conhecida como Novíssimo Mundo, uma vez que foi a última região colonizada pelos europeus. A gente passou por essa questão aqui do jogo rápido, no qual, através do mapa anterior, nós identificamos as linhas imaginárias, né, Trópico de Câncer, Capricórnio, Equador e a linha internacional da data. Em relação às zonas de iluminação, a zona temperada é intertropical. E em relação aos hemisférios, vai ser, né, considerando os meridianos, a gente tem o hemisfério oriental e ocidental. E em relação aos paralelos, os hemisférios norte e os hemisférios sul. Hemisfério sul, né? Hoje não, o hemisfério sul. Sobre o ponto de geologia e geomorfologia, vimos que é uma área com grande instabilidade, porque se encontra numa área de encontro de placas tectônicas, que é o Círculo do Fogo do Pacífico, uma área onde vai ter muitos abalos sísmicos, ocorrência de erupções vulcânicas. Tem como ponto culminante em relação à altitude, né, o Monte Cook, que fica na Nova Zelândia. De modo geral, a Austrália tem essa formação geológica mais antiga, fez parte, né? Ela é oriunda do Gondwana, e nessa porção, né, da África, América do Sul e a Antártida. A gente vai encontrar os escudos cristalinos nessa área, que é essa formação geológica bem mais antiga. Aqui já é um esquema em relação ao Gondwana. Depois a gente viu que em relação ao relevo a gente consegue dividir em 3 estruturas: a Cordilheira Australiana, a Bacia Artesiana e o Planalto Ocidental. Aqui é um mapa físico no qual a gente consegue identificar por meio dessa legenda as altitudes, né? A porção em vermelho mais escuro, né, que informa uma altitude maior, em verde uma altitude menor. A Cordilheira Australiana vai estar toda nessa porção leste. Percebam, né, que tem uma marca alaranjada bem forte ali. Vai se estender, né, tanto de norte a sul.
é onde a gente encontra as maiores altitudes do relevo no território. Já a bacia artesiana já é encontrada na porção sudeste, onde a gente tem a formação das planícies fluviais. Depois, em relação à hidrografia, nós vimos que ela vai ser pouco expressiva, muito em função da questão climática, tem uma predominância de climas áridos e semiáridos, e em função disso, a pluviosidade ela vai ser baixa, interferindo nessa questão do regime dos rios. Tem um destaque para a bacia artesiana, que vai ser cortada pelos rios Murray, depende da pronúncia, e o Darling. Também vai ter como característica, né, as águas subterrâneas. Depois vimos, em relação à questão dos tipos climáticos, tem uma grande diversidade no território, mas a predominância é do clima árido e do clima semiárido, clima árido e semiárido. A gente encontra o clima equatorial, tropical, subtropical, mediterrâneo, temperado, semiárido e o árido. Em relação à localização deles, né? A porção sul do continente, na Nova Zelândia e sudeste da Austrália, vai ser marcado pelo clima temperado. Clima temperado são aquelas estações bem definidas, chuvas bem distribuídas. Tem uma ação, né, das massas polares no inverno que vão ocasionar a presença de neve. Já as condições climáticas na porção sul, por causa, né, desse clima mais agradável, vai influenciar na concentração da população, porque, obviamente, as pessoas vão procurar um local com temperaturas mais agradáveis, diferente, por exemplo, das áreas com clima das regiões com clima árido ou semiárido. No sul da Austrália já é o clima mediterrâneo, que vai ser caracterizado por aquele verão mais seco, o inverno mais chuvoso. E no sudeste da Austrália é o clima subtropical, onde a gente já vai encontrar verões com médias térmicas, invernos, né? Com médias térmicas por volta de 15 graus. Aqui são 3 exemplos, né, de climograma. O primeiro, o clima temperado, a gente percebe que tem um alto índice de pluviosidade, essas barras em azul mostram isso, e a temperatura nessa linha vermelha vai mostrar, né, um período no qual tem maior incidência e o período que tem menor incidência, muito diferente, por exemplo, do clima subtropical, no qual essa curva de temperatura não vai ser tão acentuada. Depois a gente viu sobre a questão do norte da Austrália, com o clima tropical, e o norte, né, já na ilha de Papua Nova Guiné, tem a influência do clima equatorial, que é bem diferente. Ele já vai ser caracterizado por aquela alta pluviosidade, né, um clima muito úmido, uma amplitude térmica baixa, não vai ter uma diferença muito grande das temperaturas, né? Vai manter uma constância de temperatura alta. Percebam que essa linha aqui vermelha, ela tá quase retinha, quer dizer que não tem uma grande interferência. Por fim, na porção central, tem a predominância do clima desértico e na porção, né, oriental da Austrália, o semiárido, que aqui a gente já identifica, até comparando com os outros, que essa barra em azul, ela está menor, indicando uma baixíssima pluviosidade nessa porção do continente. Depois a gente viu sobre a questão da vegetação. A vegetação, ela vai ser, também vai apresentar, né, uma diversidade muito em função dos diferentes tipos climáticos, vai compreender onde a gente tem uma predominância de clima tropical, uma floresta tropical, onde tem uma predominância de um clima desértico, uma vegetação xerófila, e a gente viu o exemplo aqui das espécies latifoliadas, que são essas folhas largas, essas folhas bem desenvolvidas e perenes, que nunca caem, né? Sempre vai encontrar as folhas nos galhos. Já na floresta equatorial e na floresta tropical, a vegetação desértica, que são as espécies xerófilas, adaptadas a essa ausência de umidade. Depois a savana, também encontrada na porção desértica,
com baixas pluviosidades, com uma presença maior, né, dessas espécies arbustivas. Florestas subtropicais e temperadas, onde tem a influência desses climas, né, do clima subtropical e do clima temperado. E, por fim, estepes e pradarias, já na porção do clima semiárido da Austrália. Para fechar esse ponto, a gente também viu a questão da fauna, porque uma vez que essa região está isolada, a gente vai encontrar algumas espécies, tanto de fauna e flora, que somente estão nessa porção do país. Aí tem a questão do coala, do canguru, né, do ornitorrinco, entre outras espécies. Depois aqui a gente fez, né, a correção dos exercícios. Eu vou dar uma passadinha aqui, porque a gente já teve uma aula no qual todos esses exercícios já foram corrigidos. Então, vou passar aqui um pouquinho mais rápido. Deixa eu passar aqui mais rápido. E a gente vai chegando para finalizar. Deixa eu passar aqui. Bom, tô passando um pouquinho mais rápido, porque a gente já teve, né, um momento no qual fizemos a correção. Aí, aqui a gente chega em dois momentos. Um momento do Você Aprendeu, pede pra gente escrever, né, algumas características em relação ao contexto. Aqui é um mapa político, aquele primeiro mapa que a gente viu. Nele tem essa divisão da Austrália e da Nova Zelândia. E aqui a gente coloca algumas características. Em relação à hidrografia, a gente viu que ela é pouco expressiva, que tem o destaque, né, para os rios da Austrália, que é o Darling e o... Aí vai Murray, né, vai da pronúncia. Em relação ao relevo, a gente consegue... Desculpa. Em relação ao relevo, a gente consegue dividir em 3 compartimentos: a Cordilheira Australiana, a Bacia Artesiana e o Planalto Ocidental. Em relação ao clima, nós vimos que existe uma predominância climática dos climas áridos e do clima semiárido, mas que existe uma diversidade. Entretanto, apesar dessa diversidade, tem uma predominância desses 2 tipos de clima. E por fim, a gente viu a questão da vegetação, no qual, em função dessa diversidade climática, também vai existir uma diversidade nas formações vegetais. E aqui é o ponto que eu queria chegar, que era esse para finalizar, onde a gente consegue fazer um apanhado dos pontos vistos na unidade. Então, a primeira pergunta é: das opções a seguir, assinale a que indica um país da Ásia Meridional. A gente está falando daquela porção da Índia, né? Então, a resposta é a letra D, da Índia. Depois, a número 2 pede para a gente completar com a história recente da Índia. Então, nós vimos que a Índia ela foi dominada pelos ingleses, né? O processo de independência foi em função dessa dominação inglesa no século XVIII, e desde então sempre buscou se libertar-se do colonialismo. Ela foi colonizada pelos europeus. A B. A Índia conquistou a sua independência em 1947. A pessoa mais importante desse processo foi o Gandhi, lembrando que ele promoveu aquela oposição pacífica por meio de não pagar os impostos e não comprar mais os produtos ingleses. Depois, logo após, os hindus e os islâmicos vão entrar em conflito por causa das questões territoriais e políticas. D. Com o conflito, a região sofreu a intervenção da ONU e surgiu a divisão do território indiano entre o Paquistão Oriental e Ocidental, que é a área muçulmana, e a Índia, que é a área hindu. Em 1971, ocorreu o desmembramento do Paquistão Oriental e dando origem, né, a Bangladesh. Depois, a número 3, é uma pergunta, né, de caráter pessoal, mas pergunta, né, as características do país, né, dos países da Ásia Meridional, em especial na Índia, são muito diferentes da realidade que você vive, porque
que vai depender, né, da localidade, do que a pessoa vivencia no seu dia a dia. A número 4, o Oriente Médio tem grande diversidade cultural. Com base nessa informação, faça um breve comentário. Aqui você vai falar, né, por exemplo, da questão do islamismo, que apesar da região ser o berço das 3 principais religiões monoteístas, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, a principal é o islamismo. Tem toda aquela questão das práticas, dos seus cultos, da leitura do Alcorão enquanto livro sagrado, né? Eles possuem a reverência a Meca como cidade sagrada. Depois aqui uma questão de verdadeiro ou falso. Na Líbia, na Síria, no Líbano, na Jordânia e em Israel, predominam as culturas do tabaco, algodão, oliva e cítricos. E na Península Arábica, destaca-se a produção de tâmara, do café, e no Planalto de Anatólia, vinha, oliva e cítrico. A gente viu que nessa porção não são esses cultivos, né? Então tá falsa. As principais áreas de produção industrial se encontram em Ankara, na Turquia, Damasco, na Síria, Bagdá, no Iraque, Teherã, no Irã e Israel, sim, correto. Israel é o país mais industrializado da região e o centro industrial mais importante é Tel Aviv e Haifa, também certíssimo. Depois, a letra D, a economia da região está baseada na produção de petróleo, que corresponde a 30% da produção mundial, corretíssima também. E a última, atualmente, a OPEP conta com 12 membros, que além dos fundadores são Estados Unidos, Argélia, Líbia, Nigéria, Catar, Reino Unido, Emirados Árabes e Equador. E a gente viu que não, né? Nós vimos quais são os países pertencentes. A número 6 fala sobre os tigres asiáticos, pede para a gente informar na letra A quais são os tigres, Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan. E já a letra B, os novos tigres, que é Tailândia, Indonésia, Filipinas e Malásia. A número 7 é uma questão em relação ao conflito árabe-israelense. Então, a gente viu, né, que a questão palestina é entre judeus e os árabes islâmicos. Vimos que a interferência da ONU, né, vai promover em 47 a divisão da Palestina e em 48 vai ter a fundação do Estado de Israel. Vimos, né, que o território, que essa divisão do território não vai ser aceita pelos islâmicos. Sobre verdadeiro ou falso, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados de extensão, a Oceania é o menor continente, correto? A gente viu, né? Por último, a Oceania está totalmente localizada a sul da linha do Equador, né? A gente viu que não, que ela compreende os hemisférios tanto setentrional quanto meridional, e que a economia dos países está baseada exclusivamente no setor primário, e a gente viu que não, né? Também está baseada no setor terciário, né? Setor de comércio e serviços, e não somente no setor primário. A número 9 é a última, que é para a gente completar em relação ao conflito da Síria. E a gente vai ver que a Síria está localizada no Oriente Médio, que é a resposta da letra A. A letra B, sobre o confronto, né? O país ele vai enfrentar uma guerra civil entre as tropas do Bashar al-Assad, que contam com o apoio do Irã e da Rússia, e os rebeldes com o apoio da Turquia, da Arábia Saudita e dos Estados Unidos. A C, a maioria dos sírios vive refugiados, seja no Líbano, na Turquia ou na Jordânia, tá bom? Então, galera, aqui é só uma autoavaliação, é importante, tá, que vocês façam, até mesmo para ter uma compreensão dos nossos estudos. Essa foi uma videoaula mais para a gente conseguir, né, fazer esses ajustes em relação a todos os pontos e terminar o para finalizar. E no nosso próximo encontro, a gente já começa com o livro 4, unidade 1, agora abordando, dando continuidade na Oceania ainda, mas agora a gente vai fazer uma abordagem sobre os aspectos econômicos, sobre os aspectos sociais desse continente, tá bem? Eu encerro por aqui e a gente se encontra numa próxima. Até!